Desce, André, desce. Acontece hoje o julgamento de 2 dos acusados de participação da morte da vendedora Viviane Crisley. Ela foi morta no dia 20 de outubro de 2016, após sair de um bar no bairro dos Bancários, zona sul da capital. Esse crime chocou a sociedade paraibana e você acompanha na tela para minha Paraíba inteira ver. Vai! 2 dos 3 suspeitos do crime vão ser julgados nesta quarta-feira. Jobson Barbosa da Silva Júnior e Fagner da Chaga Silva vão a júri popular. E para tentar abrandar a dor que ocupa o coração de Dona Veranilde, ela só pede por justiça. Todos estavam com a mãe no dia das mães. Eles estavam com as mães nos braços das mães, a mãe com eles no braço. E eu não estava com a minha filha. E minha neta, com a mãezinha dela, não estava também. Isso é muito doloroso para mim. Eu que sou mãe e as mães que estiver ali no jurado amanhã, veja isso como a minha dor, a dor delas. Porque ninguém sabe como bateu na minha porta, pode bater na porta de qualquer um dos jurados que estiver ali também, ou de outras pessoas da sociedade. Justiça para a jovem que aos 29 anos, após sair de um bar em João Pessoa, acompanhada por 3 homens, foi morta, com requintes de crueldade. O corpo de Viviane foi encontrado apenas 17 dias depois, em uma mata na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa. Logo depois do desaparecimento da jovem, a apreensão em toda a família foi muito grande. A mãe dela não perdia a esperança de jeito nenhum. Até quando foi encontrado os documentos, aí a mãe, ainda na esperança, disse: não, eu acho que aquilo ali é o documento dela, que alguém pegou e jogou lá. Mas eu tenho certeza que ela está viva. Aí tudo isso doía muito, né? Foi muito difícil. Depois que foi descoberto, aí foi outro processo de sofrimento. Sofremos muito quando a gente descobriu como foi que aconteceu, que foi muita crueldade, né? O passo a passo. E aí a gente vai se colocando no lugar dela, imaginando o que ela passou, né? Nessa noite, eu acredito que foi do meio da noite, do meio da madrugada para o início da manhã. E é muito doloroso porque hoje se tem uma família que até hoje sofre muito. Tem uma criança, que é a filha dela, que não tem mais mãe, tem uma referência de mãe confusa, porque a gente precisa dizer que ela tem mãe, né? Tem mãe para ela ter uma referência, mas como tudo aconteceu e ela só tinha 6 meses, ela não entende ainda, ela fica muito confusa. E tudo isso dói. Dói muito realmente, né? Dói muito realmente. Olha só, ainda sobre esse caso, 7h38, meu diretor? 7h38, deixa eu chamar a Anne Gomes, ela está com a advogada do caso. Tem mais informações em nosso link ao vivo, nosso estúdio número 3. Anne, fala sobre esse caso aí, Anne. É o seguinte, Rubens, Alex Aurélio Tomás dos Santos, ele já foi julgado e condenado a 26 anos de prisão, mas nós temos ainda os outros 2 envolvidos nesse crime, que é o Jobson Barbosa da Silva Júnior e o Fagner das Chagas Silva. A Thaís é advogada, então, da família da Viviane e ela vai falar um pouco pra gente sobre a expectativa para esse julgamento de hoje, que é o julgamento desses outros 2 acusados. Explica um pouco pra gente, Thaís, de que forma aconteceu, então, essa divisão deles, porque, na verdade, eles deveriam ser julgados todos juntos. E por que isso não aconteceu? Bom dia a todas e todos que nos assistem. Bom dia, Anne. O que aconteceu basicamente foi uma estratégia, né, deles enquanto acusados de separar esse julgamento. A priori, qualquer julgamento do Tribunal do Júri em que pessoas que cometeram o mesmo crime participaram juntamente daquele ato, devem ser julgadas juntos. Do dia do julgamento, a defesa de um deles constituiu-se como advogado, né? Todos eles passaram o processo todo com a Defensoria Pública e no dia do júri, né, constituíram um advogado que quis, inclusive, ser advogado dos outros 2 acusados, o que não pode, já que a tese entre eles conflitam, né? Cada um diz uma coisa dos 3, um joga para o outro, cada um diz que cometeram atos diferentes dentro do crime. Então, o que vai acontecer hoje é, com certeza, um deles vai estar com o advogado, que foi esse que se constituiu, se habilitou no processo, e o outro, a gente não sabe se ele constitui um novo advogado ou se ele vai ficar com a Defensoria Pública. O que ainda pode abrir uma possibilidade de, hoje, ele vir querer alegar que quer constituir um novo advogado no processo e pedir um novo prazo, porque aí a juíza, né, fica numa situação de
complicada, porque pode-se alegar um cerceamento de defesa, um prejuízo à defesa deles. Então, como todos três cometeram o mesmo ato, os mesmos atos dentro do crime, mas todos os três jogam um para o outro, então essa pode ser uma estratégia de querer ficar protelando esse julgamento. Mas aí hoje, com certeza, um deles pelo menos vai ser julgado, o outro a gente compreende que sim, muito porque já se percebeu que essa é uma estratégia deles, e aí os promotores também, a juíza, nós enquanto assistente de acusação, vamos fazer essa pressão para que sejam julgados os dois juntos, ainda hoje, o que o julgamento deve entrar aí talvez à madrugada. Ok, Thaís, muito obrigada. Então, lembrando que o julgamento acontece hoje a partir das 13 horas, lá no Fórum de Santa Rita. Rubem Júnior. Ok, obrigado. O julgamento acontece hoje em Santa Rita, por quê? Porque o corpo da Viviane foi encontrado em território da Terra dos Canaviais. Eu vou breve tema comercial e volto já com a parte final do Tambor Agora.